Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Isaú Souza, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso teológico. Nós estamos aqui para a nossa terceira aula da matéria aí, Educação Cristã. Um assunto muito interessante para a vida do obreiro, a vida do líder, a vida do crente. Esse é o material que nós estamos utilizando, material do CETAD. A aula anterior também já está aí também disponível aí também. Vocês podem conferir aí também a nossa segunda aula. Ela está disponível aí, que nós falamos da origem da Escola Bíblica Dominical. Nós tratamos aí como que surgiu essa tão maravilhosa instituição chamada EBD, Escola Bíblica Dominical. Aí nós aplicamos, você olha lá como que foi que aconteceu, um feito histórico. É um feito que soma muito nas nossas vidas. Eu costumo dizer que a Escola Bíblica Dominical é o maior curso teológico que um crente pode fazer, que nunca acaba, né? Só termina quando você é arrebatado, quando você vai para o céu. A aula anterior foi a Escola Bíblica Dominical e o seu contexto na educação cristã. E hoje nós vamos falar a estrutura e o funcionamento da Escola Bíblica Dominical. Eu sou Isaú e esse é o canal Isaú Souza. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso teológico. Nós vamos falar um pouco hoje, na verdade nós vamos falar da continuidade sobre a EBD. Nós não vamos falar da origem, porque isso aí nós já falamos na aula passada, quem foi os fundadores, como surgiu, como chegou no Brasil. Hoje nós vamos dar continuidade nos departamentos da Escola Bíblica Dominical. Então nós vamos entender o que é necessário para uma igreja fluir, uma igreja andar, porque uma igreja que não tem culto de ensino e a Escola Bíblica Dominical ela acaba sendo aí deficiente, né? Pessoas que não têm condições, capacidade de sentar para ouvir, não quer ser subordinado de ninguém, e acaba aí abrindo para si igrejas em lugares que é cheio de igrejas e não tem estrutura para montar ali a classe de Escola Bíblica Dominical, fazer as separações aí para a Escola Bíblica Dominical. Isso acaba se tornando deficiente, acaba prejudicando aí o desenvolvimento dos crentes daquela igreja, né? A gente sabe que hoje os recursos da maioria das igrejas é poucos e não tem aí a capacidade de construir ali uma estrutura para abrigar os alunos da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical não pode ser vista apenas como um culto matinal aos domingos. Ela vai muito além disso, ela excede isso aí, porque um culto, como eu já disse, é o maior curso teológico que nós possamos fazer parte, mas como a escola é uma escola planejada e estruturada para o ensino bíblico. Infelizmente, né, não é a realidade. Nem todas as igrejas possuem uma estrutura adequada para funcionamento de uma escola. É o que eu acabei de dizer, né? As pessoas às vezes estão na igreja de grande porte, uma igreja que tem estrutura, mas ela se intitula às vezes aí pastor e aí não quer ser submisso e aí acaba abrindo um ponto, e aquele ponto mal tem ali o local onde o povo se reúne. Não tem estrutura para uma tesouraria, não tem estrutura para uma secretaria, não tem estrutura nem para essas coisas, comparar a aplicação da Escola Bíblica Dominical. E a gente vai entender aqui a importância da separação das classes, né? O quão isso é importante no aprendizado do aluno. Uma escola, para funcionar bem, ela precisa ser bem administrada. A gestão escolar envolve aspectos como gestão administrativa, gestão pedagógica e gestão recursos humanos. Não é diferente de uma escola secular. Tem que ter ali cada faixa etária, tem que ter ali cada separação para não ser prejudicial ao desenvolvimento, ao aprendizado do aluno. A gestão administrativa, ela cuida da parte física,
da escola, ou seja, o prédio, né, as salas, os equipamentos materiais e da parte institucional, a legislação escolar, direitos e deveres e atividades de secretária. Então, essa parte administrativa ela é responsável por fornecer ali um lugar adequado, dar condições. A parte administrativa ela vai dar condições para os alunos. E é por isso que eu até falo sobre isso, que uma igreja ela tem que ser bem estruturada para receber as pessoas. Aí as pessoas acabam indo por um pensamento não bacana, dizendo que nossa, tem tanta coisa para fazer, tanto isso, tanto aquilo, mas para você enviar as pessoas, para você enviar missionários, você tem que prepará-los. E para você preparar, você tem que ter uma estrutura boa para preparar essas pessoas para ir atrás de almas. Então não é apenas, o evangelho não é apenas pregou e acabou. Não, você vai pregar, vai preparar essa pessoa para ela e também formar discípulos, ir atrás de pessoas e formar discípulos. A Bíblia nos orienta aí, ide, pregai e ensinar os demais. A gente tem que ir, pregar, preparar essa pessoa para que ela alcance mais pessoas. A gestão pedagógica é considerada como o lado mais importante da escola e da educação escolar, pois define as linhas de atuação da escola, propõe metas a serem atingidas. É a pedagogia que vai conduzir ao rumo que querem tomar. Então, a administração, a pedagogia e os recursos humanos são indispensáveis. Nós cristãos, nós que servimos ao Senhor, nós só temos que colocar isso na prática. Às vezes as pessoas querem levar de qualquer maneira, não, porque tem que fazer. Não é tem que fazer. A palavra de Deus mesmo nos orienta que se for fazer algo, Lucas vai escrever, se nós formos fazer algo e não ter condições de terminar, é melhor que nem comece. É a mesma coisa do voto, né? Se for fazer um voto para não cumprir, é melhor não votar do que votar e não cumprir. Então, as coisas de Deus têm que ser levadas a sério. Abrir um ponto de trabalho tem que levar a sério. Você vai abrir um ponto a fim de continuar, dar continuidade. E não abrir um ponto ali, agora acabou. Depois as pessoas, você é daquela igreja, né, que abre aqui e sumiu, né, e vai escandalizando de certa forma a igreja. Elabora os conteúdos curriculares e acompanha e avalia o rendimento. Isso é trabalho da pedagogia, das propostas pedagógicas e o desempenho dos alunos, professores e a equipe técnica. Então a pedagogia é responsável aí por isso aí. E o que faz os recursos humanos? Constitui a parte mais sensível de toda a gestão. Como assim, Isaú? Uma vez que esta se ocupa com as questões de relacionamento humano, formação da equipe de trabalho, satisfação do grupo e desempenho das atividades cada membro da equipe. A gestão de recursos humanos já diz por si, né? Ela trabalha com a satisfação do grupo e o desempenho das atividades de cada membro da equipe. É ela que vai trabalhar essa prática aí. Na prática, a gestão administrativa e pedagógica e de recursos humanos não funciona separadamente, mas atua integralmente, garantindo a organicidade do processo educativo. A gestão administrativa. A gestão administrativa da IBD, uma gestão eficiente, começa com a utilização de instalações apropriadas e o apoio da administração da igreja. Isto proporciona um ambiente de aprendizagem agradável e produtivo. Uma sala que tem ali as carteiras, que tem ali a louça, que tem toda preparada, o aprendizado vai ser melhor. Uma sala equipada, uma sala que suporta, arejada, isso é muito importante, ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo,
Isso é muito importante. Pessoal, como nós estamos falando de EBD, a EBD ela é aplicada no domingo pela manhã. Passou disso aí, é um culto de ensino, assim como a EBD é um culto de ensino, mas ela vai levar esse nome de Escola Bíblica Dominical quando ela é aplicada no domingo e de preferência pela manhã, tá bom? As salas de aulas. As salas devem ser amplas, com uma mobília apropriada para cada faixa etária, com uma boa iluminação, conforto térmico e acústico, aonde ali você não vá. Essa parte do acústico ela é muito importante, porque como se trata de uma igreja, tem várias salas, então você tem que ter ali um isolamento térmico ali, aonde ali a sua aula não vai atrapalhar a aula do outro professor, do outro irmão que está aplicando na sala ao lado. Então isso também tudo tem que ser trabalhado para o melhor aprendizado. Irmãos, nós estamos falando aqui dos ensinamentos mais importantes que existe na terra, que é o estudo da palavra de Deus, a aplicação da palavra de Deus. Então por isso temos que ter todo esse cuidado na hora aí de passar. A Bíblia faz diversos reforço e encorajamento para a pessoa que trabalha na área do ensino. Por isso que você tem que dedicar. A Bíblia nos orienta a buscar quem ensina, que dedica, quem ensine com dedicação. Então, e ali você tem ali, às vezes você dedica, você lê, você prepara toda uma aula para aplicar e às vezes não consegue aplicar porque alguém está atrapalhando ou tem alguma coisa incomodando. Então, quero aqui desde já parabenizar você que é um ensinador fiel, que segue aí as orientações bíblicas para fazer a aplicação da palavra de Deus. O ideal é que o equipamento de apoio didático e pedagógico, como louças, multimídia, retroprojetores, aparelho de som e outros, seja disponibilizado para o uso de cada sala. Tá vendo que, se você for olhar, não é tão simples montar uma sala para a aplicação dos ensinos? Aí você pode até falar, mas aí está exigindo demais. Não está exigindo demais. São coisas que é necessária para um melhor aprendizado. O mundo evoluiu, o mundo está evoluindo e a tecnologia ela vai avançando e nós temos que desenvolver juntamente com a tecnologia. Nós temos que utilizar dos meios tecnológicos para ajudar, porque senão vai ficando para trás. A igreja vai ficando para trás. E eu não estou falando aqui de misturar com o mundo, eu estou falando de tecnologia. Por exemplo, você está me assistindo aí agora e eu estou em casa. Talvez você está na sua casa, ou você está em qualquer outro lugar, mas está assistindo essa aula. Você está somando com o seu conhecimento, sem necessariamente estar ali numa sala de aula. Então aqui nós estamos falando de um caso específico, que nós estamos falando de um curso, mas a escola bíblica dominical ela é presencial, ela é ali juntos. E aí nós estamos falando da tecnologia, a importância da tecnologia. Às vezes você quer falar comigo, você me liga e a gente fala no mesmo tempo, você me manda uma mensagem e a gente conversa em tempo real. Você em qualquer parte do mundo, você consegue falar com outra pessoa, isso graças à tecnologia. Então, a igreja ela tem que desenvolver também, ela tem que acompanhar. Quantas pessoas que são evangelizadas através da internet? São muitas pessoas, por isso que é importante você estar aí compartilhando, estar divulgando os trabalhos que é voltado para os ensinamentos da palavra de Deus, para que outras pessoas também conseguem alcançar e entender a importância de Deus nas nossas vidas. Material de apoio obedecendo a um currículo bíblico de acordo com a idade. Então, ou seja, essa questão da idade ela é muito importante, tá, irmãos? Eu não digo os adultos. Eu não vejo problema algum das irmãs estudarem ali junto com os irmãos. Até porque a lição é a mesma, né? Porém, partiu de jovens, adolescentes, pré-adolescentes, criança,
berçário, aí tem que ser separado, porque se trata de temas diferentes, e é o tema que vai ali, a aplicação feita ali vai ser uma aplicação de melhor entendimento para cada faixa etária. Isso também é muito importante. A secretaria. A escola deve possuir uma sala específica para o funcionamento da secretaria. Isso é muito importante. A secretaria precisa ter uma estrutura mínima com equipamentos e instalações que atendam à necessidade da escola. Do que a secretaria vai tratar? Ela vai tratar da parte de chamadas, presença, bíblias, é aquilo muito comum, né, da escola bíblica dominical, revistas, essa parte aí do material didático, é tudo responsabilidade aí da secretaria. Então por isso que a estrutura tem que ser uma estrutura preparada. A sala da secretaria, ela tem que ser uma sala bem preparada. É imprescindível que, além da mobília essencial, como mesas, cadeira, armário e arquivos, também tenha computadores. Hoje não dá para ter uma secretaria sem computador, né, irmãos? Com programas instalados e controles de atividades escolares. A formatização da escola ajuda na eficiência do trabalho. Como nós já falamos, a parte tecnológica não tem como hoje manter ali tanta informação ali sem a ajuda aí do computador. O bom funcionamento da escola depende da organização e eficiência da secretaria. Se a secretaria está em dia, a sua escola flui. Por que isso? Porque é na secretaria, através da secretaria, que você vai saber qual o aluno que está mais devagar, qual o aluno que está precisando de ajuda, qual o aluno que não está vindo nas escolas bíblicas. É através disso aí que nós vamos ter controle e viver e praticar o amor, que é aquela pessoa que está fraco, você tem que ajudar ela, tem que buscar ela. Você, professor da escola bíblica dominical, é sua obrigação. Talvez você não esteja ciente que tem alguém faltando ali, mas a secretaria ela vai te informar, o aluno tal já tem 2 aulas que não aparece, dá uma ligadinha. Então a secretaria é para isso, para orientar, para auxiliar a equipe ali que está na direção, a equipe que está ali lecionando. Então esse é o trabalho da secretaria, o apoio, é fazer com que você tenha dedicação tanto na área do ensino e com os seus alunos, que o mais importante ali da sua aula é os alunos, porque se você não tem aluno, como é que você vai dar aula? Então você tem que ter esse cuidado de se atentar aos alunos da sua classe. Tesouraria. Toda escola dominical precisa ter uma tesouraria. Cabe ao pastor dar o direcionamento do dinheiro arrecadado na EBD. Então, temos aí os custos da escola bíblica dominical. Por exemplo, na igreja que eu faço parte, nós temos a sala das crianças, e toda a escola bíblica dominical ali tem um café das crianças que é dado na escola bíblica dominical, porque as crianças saem de manhã e elas aprendem ali a palavra de Deus, e depois elas têm um café. Outra coisa muito importante além do café é o material didático que é aplicado para as crianças, eles não são cobrados. Então aí é necessário aí a oferta, é necessário a contribuição dos irmãos para pagar esse material que é utilizado para as crianças. E na sua igreja provavelmente deve ter isso. Muita gente que também pede a revista, estou falando de adultos, e às vezes não pagam a revista, né? E aí a igreja, a secretaria, a tesouraria acaba arcando com essas despesas, porque todo final de trimestre é necessário eu pedir as revistas. E se a revista não estão paga, de qualquer jeito você tem que pedir, porque tem aqueles que pagam, tem aqueles que é fiel, então você tem que pedir. Por isso a tesouraria é fundamental para a administração dos valores que entram. Algumas igrejas deixam essa oferta para a administração da própria escola dominical.
que é o caso da igreja que eu congrego, né? Tem a tesouraria da própria escola dominical. É interessante isso aí porque é um dinheiro só que é destinado apenas à escola bíblica dominical. Isso ajuda na gestão administrativa e pedagógica da escola, uma vez que esta recebe a autonomia para empregar esses recursos para suprir as necessidades da EBD. É a maneira mais inteligente de utilizar os valores que entram, os recursos que entram na escola bíblica dominical. A tesouraria da EBD precisa ter um livro caixa para controle das entradas e saídas do dinheiro. Isso dispensa ter comentários, né? E elaborar relatórios e prestações de contas à tesouraria geral da igreja. Sempre é lido esse relatório no final da escola. Entrou isso, saiu isso, saiu para o café das crianças tanto. Aí às vezes uma ajuda também para algum irmão, às vezes sai também disso aí, dessa tesouraria também. Uma coisa muito interessante que as igrejas podem aderir também é a biblioteca, né? A escola dominical deve investir na criação de uma biblioteca. É algo mais complicado, mas que não é impossível, né? Esse desenvolvimento da biblioteca. A biblioteca destina-se essencialmente a atividades, a leitura, a consulta de livros. Essa também poderá funcionar utilizando-se de recursos da informática, recursos audiovisuais, né? Às vezes as pessoas têm necessidade de fazer uma pesquisa, quer ler um livro. É da mesma forma, né, na biblioteca pública, né, que você vai e deixa suas informações ali, pega o livro e tem ali um prazo para devolver esse livro. A sala onde funciona a biblioteca precisa ser bem arejada, com boa iluminação para facilitar o uso. Um local prazeroso e descontraído torna-se um ambiente atrativo para o aluno. A escola deve incentivar a leitura realizando indicações de livros e promoções. Sugestão: em igrejas que não têm espaço e condições financeiras para montar uma biblioteca, pode ser criada uma sala de leitura com livros doados pelos próprios membros e outras pessoas, mediante a campanha de arrecadação. É uma ideia bem bacana, né? A ideia da biblioteca, onde ali muitas pessoas não têm condições de comprar livros, mas tem gente que tem bastante livros e aí pode estar doando livros para deixar ali na responsabilidade de uma pessoa que faz a distribuição desses materiais para os demais irmãos. A leitura, ela é necessária para nós que estamos na frente de qualquer trabalho na casa do Senhor. Então nós não podemos deixar a leitura de lado. Não tem como. É praticamente impossível você estar na frente de um trabalho e não exercer a leitura. Os livros poderão ser disponibilizados para empréstimo desde que se crie um regulamento de regras simples de retirada e devolução desses exemplos. Aí um exemplo é um cartãozinho de devolução, né? De prazo para entrega. Vou falar agora de classes, né? Vamos começar aí da classe dos melhores crentes, que é o berçário. A escola deve possuir um berçário para acomodação de crianças de 0 a 3 anos. É uma classe mais difícil porque são apenas recém-nascidos e ali tem que ter ali acomodação para esses pequeninos também. O ambiente onde funciona o berçário precisa ter móveis adequados, berços e trocador. Ser um local agradável, seguro e evitar o uso de coisas que possam causar acidentes. Bem iluminado, mas sem exagero. Recomenda-se o uso de lâmpadas frias ou econômicas que são germicidas e ventilado. Então tá vendo, irmãos, as condições adequadas para uma estrutura da escola bíblica dominical. Então, se nós colocarmos na ponta da caneta, se for levar literalmente da forma correta que deve ser, é
é um pouco complicado, mas é a forma mais sábia, é a forma melhor para você suportar, né, agregar ali os alunos com maior conforto. Eles vão ter prazer de estar na sala, porque vai ter ali uma comodidade maior. Pintado ali, a sala deve ser pintada com cores neutras, evitar tons fortes, sem gravuras infantis, pois, segundo os estudiosos, isso prejudica a criatividade das crianças. Enfim, um ambiente alegre, organizado e bem higienizado. Essa questão das gravuras, irmãos, ela é muito interessante. Eu vou dar uma explanação para vocês na questão de você assistir um filme. Tudo que está aí no filme, você já vai ver ali, e a sua imaginação não vai criar nada. É diferente de um livro. Não sei se você já leu um livro, mas eu já li livros que eu ficava criando cenários. Eu ficava imaginando. E a leitura é para isso, é para abrir a sua mente, é para te levar a pensar mais. A leitura, ela causa isso. Por isso que às vezes as gravuras, elas acabam atrapalhando. E o interessante é que você explica, faz a sua explicação, e a leitura sempre vai ser melhor do que assistir um filme. Porque ali força a sua mente a imaginar o cenário. Você monta o cenário ali em sua mente. A sala ambiente para criança a partir de 1 ano. As crianças a partir de 1 ano precisam de bastante espaço para as atividades lúdicas. Portanto, a sala ambiente para essa idade deve ser um pouco diferente do berçário e precisa ter trocador, colchonetes, almofadas, cantinhos da soneca, né? Inevitável o cantinho da soneca, né? Para os anjinhos do Senhor. Cantinho da música e cantinho da história e brinquedos adequados da idade. Olha aí, essas são as condições para uma sala aí, um ambiente aí a partir de 1 ano, os bebezinhos a partir de 1 ano. E não pode esquecer do cantinho da soneca, né? Quantos aí que está assistindo essa aula agora que não já dormiu na igreja, né? Quantos que estão assistindo essa aula aí agora, que estão acompanhando essa aula aí agora conosco, não já dormiu bastante na igreja? Aí nós temos vários exemplos aí sobre salas de escola bíblica dominical. Quando a igreja não tem espaço para o funcionamento da escola bíblica dominical, um dos grandes desafios para a realização da escola bíblica dominical é a falta de espaço físico nas igrejas. É aquilo que eu disse no início da aula. Muitas igrejas, elas mal têm um espaço ali para os irmãos congregar, para a realização dos cultos. E como que vai separar? Não tem como. Então, por isso que antes de sair por aí, não estou falando do trabalho missionário, irmãos. O trabalho missionário é necessário. Lugar que não tem igreja, lugar que precisa ouvir a palavra de Deus. Mas o lugar que é cheio de igreja, a pessoa quer abrir uma igreja só por conta que não tem condições de ouvir o pastor, de se ser pastoreado, aí quer abrir qualquer ponto e não tem estrutura para ensinar, para aplicar a escola bíblica dominical. Isso não é bacana. Temos que ter cuidado com isso aí. A estrutura organizacional da Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus é formada por igrejas autônomas ligadas a um ministério ou convenção. A maioria das igrejas sedes construídas nas últimas décadas possui sala de aula e oferece uma estrutura mínima para o funcionamento da escola bíblica dominical. A realidade é que a pessoa foca muito no salão, onde agrega os crentes, e esquece das partes de ensino. A escola que tem uma estrutura aí para cursos teológicos, para ensinamentos bíblicos. Então isso é muito importante. Isso atrai as pessoas. Às vezes as pessoas vêm visitar a sua igreja a nível de conhecer a estrutura da sua igreja. Elas olham essa estrutura e aí talvez às vezes fica. As pessoas avaliam o ensinamento, né? As pessoas avaliam a estrutura. Então tudo isso é contabilizado na hora que a pessoa está avaliando. Às vezes a pessoa vê uma igreja até mais simples, mas o ensinamento ali, ele é um ensinamento que agrega. Então a pessoa, essa igreja que é melhor para mim. Já tem outros que já tem até uma estrutura melhor, né, e não tem aí
a pedagogia já não é tão eficiente. Quando se constrói um templo, pensa-se apenas no salão para a realização dos cultos, não sendo prioridade o investimento da educação. É o que eu acabei de dizer. Às vezes a pessoa só pensa no salão onde agrega todos e acaba não pensando ali nas partes de ensino, né? Na parte importante. A resistência dos pastores quanto ao investimento na educação. O problema do investimento na educação da Assembleia de Deus começa com suas origens. Essa denominação foi fundada por 2 missionários suecos oriundos dos Estados Unidos, Gunnar Wring e Daniel Beck. Conforme você já conhece, nós conhecemos, eles iniciaram, foi os fundadores das Assembleias de Deus, e tudo isso, às vezes, em tempos, você vai aprendendo, você, no contexto ali de escola bíblica dominical, o melhor local para você estar entendendo e conhecendo sobre essas histórias, esses acontecimentos. A biblioteca, por exemplo, é onde você vai encontrar livros contando a história. Às vezes não é todo mundo que consegue, que tem a disponibilidade de ter acesso a livros. E com a biblioteca ali você tem ali a parte ali, eu quero saber sobre a origem das Assembleias de Deus, o que é o Pentecoste, como que surgiu isso, como que surgiu a Escola Bíblica Dominical. Tudo isso você vai ter ali disponível para você numa biblioteca na igreja. Então é esse o problema maior hoje, é a estrutura. As igrejas não têm estrutura para a área de ensino, que é a área mais importante da igreja. A área mais importante da igreja são os cultos mais importantes da igreja, é os cultos de ensino. A Assembleia de Deus só começou a pensar sobre a educação após a criação da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Foram anos de luta, conscientização para que houvesse uma mudança de visão. Só a partir do final da década de 1950 que a Assembleia de Deus no Brasil começou a preocupar com o estudo bíblico de forma sistematizada. Então, foi um pouquinho mais tarde, mas graças a Deus aderiu a essa ideia. E hoje nós não temos mais aquela fama de que crente não gosta de estudar, que pentecostal não estuda, né? Nós estudamos e nós gostamos de estudar a palavra de Deus. Classe única e classe específica. Em muitas igrejas, o ensino da EBD funciona em classe única. Como eu disse para vocês, por que se dá nisso? Pela falta de estrutura. Às vezes a igreja não tem estrutura para dividir as classes e acaba afetando o ensino, acaba atrapalhando aí na aplicação do ensino. Como eu disse para vocês, os adultos, as irmãs e os irmãos, não tem problema estar junto ali. Já as partes de jovem, adolescente, pré-adolescente e criança, é necessário ter classe separada, porque os pensamentos ali, a mentalidade são totalmente ali diferentes. O prejuízo aí de classe única. Sobrecarrega um só professor, pois só pode falar para várias classes. Um só tem que falar para várias classes. O benefício das classes específicas privilegia os outros professores suplentes de participarem da obra do Senhor e se desenvolverem no ministério do ensino. E aí tem diversas vantagens e desvantagens aí sobre ter a classe única, as desvantagens da classe única e as vantagens das classes separadas. Uma das vantagens, o professor pode desenvolver didaticamente a lição. Uma desvantagem, torna-se praticamente uma pregação que é diferente do ensino sistemático. Então, nas classes separadas, a pessoa tem mais liberdade de tirar dúvidas, né? Que já na classe junta, às vezes a pessoa, dependendo da idade, às vezes um adulto não quer perguntar porque está junto de jovens, está junto das crianças, e assim vice-versa, entende? Uma irmã não quer perguntar, um irmão não quer perguntar.
e acaba prejudicando aí o ensino da palavra de Deus. Sugestões práticas. Não podemos ficar parados diante da dificuldade, culpando a administração da igreja pela falta de espaço da escola bíblica dominical. Precisamos encontrar soluções criativas para a questão. Então cabe o professor trabalhar, estudar isso aí. É dever ser o professor desenvolver aí sugestões, criar situações para melhoria aí da aplicação, para que sua aula não se torne monótona. Quando usamos a criatividade, encontramos soluções eficazes e prosseguimos alcançando os objetivos que nós traçamos, né? Gestão de recursos humanos. Vamos falar um pouco aí de gestão de recursos humanos. A gestão de recursos humanos começa com a formação de uma boa equipe de trabalho. Talvez seja esse o maior desafio que a igreja enfrenta na realização aí da EBD. Uma boa equipe, pessoas compromissadas, aquela pessoa que não vai na escola só quando vai dar aula, aquela pessoa que é dedicada, aquela pessoa que não lê apenas quando vai lecionar. Você tem que ler todas as lições ali da revista que você está utilizando, para que você esteja por dentro do assunto. Vá na aula que você vai ser aluno, não vá só na aula que você vai lecionar. Isso é feio, isso é prejudicial para o seu ministério. A formação da equipe. A equipe que compõe a escola bíblica dominical é formada pelos seguintes componentes: o pastor da igreja e o superintendente da escola bíblica dominical, o responsável pela gestão da EBD, os oficiais responsáveis pela secretaria, tesouraria e biblioteca da escola, diretores de departamento infantil, adolescentes, jovens, adultos, música, etc. O corpo docente e discente da escola. Então, essa equipe aí, elas têm que estar de frente, tem que juntar uma vez no mês aí para fazer uma reunião, ou trimestral, para fazer uma reunião. Não pode parar de se reunir para ver o que precisa melhorar, quais melhorias. Então, isso aí é trabalho da gestão dos recursos humanos, tá? Esse é o trabalho. Empecilhos da formação da equipe de trabalho. Nem todas as pessoas sabem trabalhar em equipe. Muitos possuem uma visão atomística, foco nas partes e não no todo. Não é bom. Então, a igreja fala de unidade. Então, nós temos que aprender a trabalhar em equipe. Aí já é um ensino para você que quer ser professor, para você que quer exercer algum cargo na igreja. Individualismo não funciona na instituição chamada igreja. Na noiva do Cordeiro, o individualismo não funciona. Então você tem que ser uma pessoa maleável, você tem que ser aquela pessoa flexível, né? Tem que às vezes até suportar coisas para o melhor desenvolvimento da obra. O individualista e centralizado pensa mais em si mesmo do que na obra de Deus. Um perigo. O ego não permite dividir os louros com os outros. Esquece que todos os louros são de Cristo e não nós. É Ele que precisa aparecer e não nós. Quando nós entendermos isso aí, a tendência é só crescer. A razão disso está no fato de termos sido treinados na escola para sermos autossuficientes. Fomos encorajados durante a vida a competir em vez de colaborar. As recompensas eram designadas para indivíduos, notas de provas e não para equipes. Então aqui está enfatizando a questão de a pessoa focar muito em si, e esse não é o trabalho da escola bíblica dominical. Como podemos perceber, trabalhar em equipe não é uma tarefa muito fácil, isso é fato. Porém, quando há uma boa gestão de recursos humanos, é possível superar essas dificuldades, tornando a equipe coesa, unida e em um só objetivo. A participação dos pais na equipe de trabalho. De um modo geral, participação dos pais na equipe de trabalho.
Atualmente, a família tem passado a responsabilidade de educar os filhos para a igreja, esperando que os professores cumpram o papel de transmitir valores morais e espirituais, princípios éticos, padrões de comportamentos, boas maneiras e os hábitos de higiene pessoal e etc. Tarefas que são de responsabilidade da família e não nem da escola secular e nem da escola dominical. A escola dominical deve funcionar como um centro de apoio que associa com os pais no cumprimento da responsabilidade de educar, a educação cristã. A gestão da escola dominical. A gestão da EBD é realizada pelo pastor da igreja e pelo superintendente. Ambos precisam trabalhar em sintonia, trabalhar juntos. Não tem aquelas igrejas que existe a rivalidade de liderança com o pastor. Isso não funciona. Então a rivalidade, Deus não está no meio dessa divisão. É necessário trabalhar juntos, trabalhar em equipe. Lembra que eu falei da unidade, da união? Então nós fomos chamados para trabalhar unidos. Afinal, a igreja trata-se de união. O pastor é o líder responsável pela escola dominical. Como real dirigente, ele precisa participar e apoiar a EBD na sua igreja. Então o pastor ele é o líder responsável, né, pela escola dominical. Como dirigente, ele precisa participar e apoiar a EBD na sua igreja, provendo recursos para a realização de trabalhos voltados para o departamento e oferecer condições, desenvolvimento de ações pedagógicas planejadas pelos diversos grupos etários. Sem a participação e o incentivo do envolvimento do pastor, não haverá uma grande escola. Vocês acreditam que tem igrejas que o pastor não é aluno da escola bíblica dominical? Então aí fica difícil você manter algo onde o anjo da igreja, o representante, não está presente. O superintendente é a pessoa encarregada de administrar a escola bíblica dominical, coordenando todos os departamentos. É responsável pela programação, execução e avaliação dos trabalhos. Apesar da função do superintendente ou dirigente da escola bíblica a se administrar, no entanto, suas ações precisam estar interligadas às decisões do pastor da igreja. O sucesso da escola dependerá dessa harmonia. Se a igreja, se o superintendente não estiver de acordo com o pastor, não funciona. E não escandalize. Tem igrejas que pastores não são alunos aí da escola bíblica dominical. Os oficiais, secretário, tesoureiro, bibliotecário, diretores, professores, então todos têm que estar em harmonia. Cada um tem uma função, né? E no desenvolvimento da escola, os responsáveis por esses setores precisam ter uma preparação adequada para que haja um bom andamento dos trabalhos. Como eu disse, esse ajuntamento, pelo menos uma vez em cada trimestre, aí, para ver o que precisa melhorar, e entender como é que está a classe de cada um. Uma coisa muito importante para você que é superintendente, você que exerce, que é responsável pela escola bíblica dominical, você tem que parar nas salas e ouvir as aulas que está sendo aplicada. É você que vai avaliar o nível de ensinamento que está sendo aplicado. Então é dever do superintendente assistir um pedacinho de cada aula. O trabalho do superintendente é esse, ele passa em cada classe ali, assistindo as aulas para entender o que está sendo aplicado, porque é sua responsabilidade o que está sendo aplicado ali. O corpo docente, né, é formado por pessoas idôneas, que tenha unção de Deus sobre a vida e que possua habilidade para ensinar, Precisa estar apto para ensinar, né? O apóstolo Paulo ele nos exorta: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, de maneira que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Cabe ao professor buscar sabedoria de Deus para
poder, né, fazer uma boa aula, aplicar uma boa aula. O ensino vai ser feliz quando você busca ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele incentiva a Timóteo a se tornar mestre. Olha que forte isso na palavra. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. O professor deve procurar força na graça de Deus e não em suas próprias capacidades de sabedoria. Porque não é aprovado aquele que se recomenda a si mesmo, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 18. Ser mestre significa ser profundo conhecedor das Escrituras. Algumas pessoas, por falta de conhecimento, atrapalham-se com questões de doutrinas de igreja e teologias humanas, criando contendas. O mestre, ao contrário, é convicto daquilo que sabe e é apto para o ensino. O professor ou educador cristão não é um profissional ou apenas um guia para a aprendizagem do aluno, mas um ministro chamado por Deus, capacitado por ele para ensinar a sua palavra. Lembra? Já falei. Você exerce um trabalho mais importante da terra, aplicar a palavra de Deus aos corações. É ele mesmo concedeu uns para apóstolo, ele, o nosso Senhor e Salvador, ele concedeu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e mestres. Efésios capítulo 4, versículo 11. Ser um professor da escola bíblica dominical é um privilégio, visto ser ele integrante do corpo docente da melhor escola do mundo. Eu amo a escola bíblica dominical, coisa boa. Os alunos o tornam mais chegados a eles do que qualquer outro obreiro na igreja, até mesmo o pastor, deixando-os à vontade para compartilhar seus problemas, dúvidas e necessidades. O professor, ele passa a ser um amigo quando ele é dedicado, quando ele vê que falta um aluno, ele liga para saber, senti sua falta, você não apareceu, o que houve, você é uma pessoa que está sempre presente. Todos esses cuidados é necessário para que você seja ali aceito ali pelo grupo. Cristo é um modelo por excelência de que deve ser seguido como líder, né? Aprender de mim, Mateus capítulo 11, versículo 29. O apóstolo Paulo ratificou: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Se nós analisarmos a vida de Cristo, sua mensagem era inteligível e profunda, produzindo sempre grandes mudanças na vida dos homens. Cristo ensinou as grandes verdades através de uma metodologia embasada no amor verdadeiro. Jesus ensinou usando aí parábolas, os exemplos aí, o semeador que saiu a semear uma boa semente, o joio, né, o reino de Deus é semelhante a uma plantação onde ali foi plantado o trigo, aí alguém foi lá à noite e semeou o joio. As ovelhas perdidas, né, tendo ali 99, ele deixa ali as 99 e vai atrás dessa uma que se perdeu. As 10 virgens, o bom samaritano, o amor ao próximo, a grande ceia, o filho pródigo, o rico e o Lázaro. Então, tudo ensinamentos de Jesus de forma simples que o povo compreendia. Ensinou usando ilustrações, usou exemplos como uma pesca, uma árvore, um fruto, um solo, um pastor, semente, ovelha, etc. Tudo ele usou, ele usava das coisas que tinha no momento e fazia as aplicações. Lembra que eu falei da tecnologia? Então, se Jesus estivesse hoje, ele ia utilizar os meios tecnológicos, ele ia falar dos meios tecnológicos. Lá, quando ele estava ensinando, ele falava das coisas muito comuns naquela época. A pesca era muito comum, né? Árvore, fruto, solo, a agricultura era muito comum. Por isso que ele vai falar de semente, ele vai falar de a pecuária, ele vai falar de ovelhas, ele vai falar de... Ele utilizava do contexto que estava em volta de si. Então, isso dando mais ênfase aí ao que eu já falei com vocês sobre o desenvolvimento aí através da tecnologia. Característica de um professor eficaz: o conhecimento da matéria, a eficiência no ensino, embora essenciais, não são de modo geral determinantes
fundamentais na eficiência e no êxito do professor. A capacidade de seguir um plano de aula, muito importante. Tem gente que dá 2 horas de aula e termina o horário e ele não saiu dali da introdução. Isso não é bacana. Você tem que ter um plano de aula para você aplicar toda a aula aí naquele tempo que foi lhe dado. Um professor, ele tem que ser preparado para essas ocasiões. A capacidade de estabelecer boas relações pessoais com os alunos. Isso é indispensável. Se você é uma pessoa chata, que não conversa com ninguém, que não brinca com ninguém, automaticamente você não vai se dar bem com sua turma. Uma coisa muito interessante também para você, professor, para você que exerce, saiba quem fazer as perguntas. Tem pessoas que não gostam de ser perguntado, não gostam de ser usado como referência na classe. Quando você for usar esse e-mail, você já utiliza, for fazer uma pergunta, faça uma pergunta que já é óbvia. Uma pergunta que todo mundo tenha a resposta. Um professor eficaz deve ser espiritual, consagrado a Deus, ter liderança, viver o que ensina, firmeza em suas atitudes, estabilidade emocional, muito importante isso aqui, estabilidade emocional, ser responsável, ter uma atitude democrática e cooperadora, ser paciente e justo, ter respeito e cordialidade com os outros, cuidar da sua aparência pessoal, muito importante também, ser leitor assíduo da Bíblia e de bons livros, ser assíduo e pontual na EBD, conhecer seus alunos, buscar a excelência do ensino, não desanimar diante de opiniões do que fazem oposição ao seu trabalho. Isso aqui é muito importante. Então, dessas coisas que eu falei aqui, estabilidade emocional, cuidar da sua aparência pessoal, ser criativo, ser assíduo e pontual a EBD e, por último, não desanimar diante de opiniões dos que fazem oposição ao seu trabalho. De todas essas 17 eu falei 17 itens aqui que um professor ele deve ter, ele deve focar nessa daqui, ó, ser, né, na sexta, que é a estabilidade emocional. Você tem que ser uma pessoa equilibrada e cuidar da sua aparência, que é muito importante. Quem está ensinando tem que cuidar da aparência, porque ali, dependendo da sua aparência, ali, como você tiver, as pessoas param de prestar atenção no que você está falando e passam a prestar atenção nos seus trajes, de como você está vestido. Se você estiver vestido de qualquer maneira, eles não vão mais te ouvir, vão ficar fazendo ali chacota do seu traje. Então isso é muito importante. Ser criativo, né, para que um melhor rendimento da escola bíblica. Ser assíduo e pontual à escola bíblica dominical, que infelizmente tem muitas pessoas que só vão quando vai lecionar. E não desanimar diante das opiniões dos que fazem oposição ao seu trabalho. Eu tenho sempre um ditado comigo que ninguém joga pedra em fruto estragado. Geralmente vão jogar naqueles que são referência. Então, se as pessoas estão te apedrejando, se as pessoas estão perseguindo, então nota-se que você está fazendo a diferença. Então, não desista, não desanima e continua exercendo o seu trabalho na casa do Senhor. Seja dedicado. Em linhas gerais, o professor precisa ser um crente fiel, espiritual e seguro, conhecedor das doutrinas bíblicas. Você não é obrigado a saber tudo, mas você tem que saber do assunto que você está aplicando, né? Para que não fique ali, não ponha ali em dúvida toda a sua classe e comece a desacreditar em você. O corpo discente, o aluno é o elemento principal da EBD, é a peça-chave fundamental para a sua existência. Não existe escola sem alunos. Já falei isso aí anterior, né? Que a peça mais importante da escola bíblica dominical é o aluno, porque sem um aluno você não vai dar aula para quem? Então não faz sentido. Gestão pedagógica. A funcionalidade de uma escola depende principalmente da gestão pedagógica. Segue abaixo um dos modelos adotados para a elaboração do currículo da escola dominical. Vale salientar que este não é o único. Berçário de 0 a 2 anos, materno de 3 a 4 anos,
Jardim de infância de 5 a 6 anos, primário de 7 e 8 anos, juniores 9 a 10 anos, pré-adolescentes de 11 a 12 anos, adolescentes de 13 a 14 anos, juvenis de 15 a 17 anos, jovens e adultos. E discipulado, que não pode faltar também na escola bíblica dominical. O uso de recursos tecnológicos e a criatividade do professor. O uso de recursos tecnológicos como TV, rádio, internet, sem dúvida estão se tornando algo indispensáveis para a elaboração da escola bíblica dominical. Como qualquer outra escola, precisa investir em tecnologia. Não cabe mais nós ficar falando de tecnologia, porque já enfatizei bastante isso aí. Criatividade, absorção, retenção e julgamento. Autores ressaltam que toda a educação formal dá ênfase a 3 funções mecânicas da mente humana: a absorção, retenção e o julgamento. Se quisermos ser mais criativos, precisamos olhar o que os outros veem e pensam de forma diferente. O estímulo criativo. O projeto pedagógico deve ser trabalhado de uma forma mais prática e vivencial, levando o professor a refletir sobre o seu papel enquanto educador. O uso da música na EBD, a escola dominical, é também um momento de culto a Deus, por isso a música deve fazer parte de sua liturgia. Por meio dos cânticos podemos louvar a Deus, dar testemunho à fé e anunciar o Evangelho. É importante a atuação do dirigente musical junto ao departamento infantil. Estamos caminhando aí já para o final. Responsabilidade da gestão pedagógica. Cabe à gestão pedagógica apoiar o professor, valorizando-os e motivando-os a alcançar objetivos no ensino da EBD. Olha só, a gestão da EBD é interessante focar também no corpo docente ali, os responsáveis, porque no final de trimestre sempre faz comemorações e presenteia um, presenteia outro, mas você pode ver que os professores sempre ficam de fora. É interessante que a gestão pessoal ela trabalhe isso aí, presenteia aí os professores com um livro, com alguma coisa, com a Bíblia, incentivando a dedicar cada vez mais pelo bom trabalho exercido na casa do Senhor. Então, os professores não podem ser esquecidos, até mesmo os alunos podem juntar e estar fazendo aí uma homenagem ao seu professor. No dia do professor, faça uma homenagem ao seu professor da escola bíblica dominical, porque ele também exerce um trabalho ali voluntário e para que você alcance a estatura de varão perfeito aí na presença do Senhor. Então, é interessante nós lembrarmos também dos responsáveis por nós, quem é responsável aí para nos orientar a base da Bíblia. Algumas ideias para manter a equipe de ensino da EBD motivada: promover recursos de capacitação, aperfeiçoamento de professores, curso de linguagens e sinais, treinar novos líderes, trazer pessoas especializadas para realizar seminários, ou simpósios, etc. Trazer pessoas especializadas, promover congressos anuais de professores, muito importante. Equipar a EBD, apoiar os professores, é o que eu acabei de dizer. Criar e manter uma biblioteca, realizar encontros para planejamentos e trocas de experiências, realizar reuniões, almoços mensais, confraternização. Isso é o corpo ali docente, ali, os responsáveis pela escola bíblica dominical. Divulgar os trabalhos de destaque, sempre motiva os seus alunos, manda os textos do dia, o texto áudio, vai já alimentando eles ali no início da semana, para que quando chegar na aula você já esteja ali todos preparados. E premiar professores e alunos cada semestre por assiduidade e participação da EBD, que eu acabei de dizer agora para vocês, entendeu? Então é muito importante também valorizar aí as pessoas responsáveis, a equipe de liderança ali da Escola Bíblica Dominical, não só a Escola Bíblica Dominical, mas qualquer outro departamento. Então é interessante que nós também focamos aí nos nossos professores e que possamos aí estar abençoando de alguma forma. Meus irmãos, é isso aí, a nossa aula de hoje. Espero ter contribuído com o seu ministério. Você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe, envie essa aula para alguém
que vai somar, eu tenho certeza que vai contribuir no ministério de alguém, de um professor, de um líder, e que o Senhor continue nos abençoando. Na próxima aula nós vamos falar aí alcançando o aluno, o objetivo do professor aí e da liderança em alcançar o aluno. Até a próxima e Deus abençoe a todos.